daquele povo. E Deus levantou profetas como Jeremias, como o profeta messiânico Isaías. E Deus também levantou reis. E um deles é chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, a qual o seu reinado não terá fim. Mas Davi morreu, e quem sucederá ao seu trono? E assim, da linhagem de Davi, levantou-se outros reis. Mas o que eu acho interessante, o que eu acho bonito sobre essa passagem da parábola, é que a vinha, Israel, tinha alguém para reinar sobre ela. A vinha, depois foi posto servos para governar a vinha. Podemos ver Israel passando de um período do tempo teocrático, que era Deus no governo, e ficou um tempo monárquico, que foi quando começaram os homens a governar. E Davi foi um dos maiores reis, o maior rei, podemos dizer. Um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma intimidade tremenda. Mas eu fico emocionado nisso aqui, que eu tento passar de uma dimensão tão poderosa isso aqui, mas eu tento trazer de uma forma simples, para que vocês possam entender. Então havia Israel, nesse período que Jesus ministrava o Evangelho, existia um governante que estava governando sobre a vinha, por nome de Herodes. Herodes o Grande. Esse Herodes, ele não era um judeu nato. Os pais de Herodes eram descendentes de Esaú. Por isso que eu falei para você, guarde esse nome. E ele fez aliança com o povo romano e tomou Israel à força, por sua brutalidade, e o governo romano começou a dominar no período de Jesus. E esse Herodes, quando recebeu a notícia que nasceu o rei, e que os magos iriam visitar esse rei, ele queria saber quem era o rei. Está lá no livro de Mateus, capítulo 2. E os magos vão visitar essa criança que nasceu. E quem era essa criança que nasceu? Quando a história conta, fala do nasceu um menino, uma criança simples. Não, a Bíblia diz bem claro, nasceu um rei. E é um rei que não era como aquele que governava, um homem com descendência mista, mas era um judeu nato. Detalhe, da descendência de Davi. Então, se ele é o rei que nasceu, eles foram até ele, os magos levaram a ele presentes que foram ouro, mirra e incenso. Esses três presentes representam algo muito forte para a gente. Aleluia. Glória a Deus. Porque o primeiro presente que levou foi ouro. Aleluia. Que simboliza o que é o ouro? É a realeza de um rei. Aleluia. A mirra, ela mostra para a gente uma referência sobre quando uma pessoa morre, eles vão lá e embalsamam ela. Era como se estivesse falando assim: essa criança vai ser sacrificada. Eita. Aleluia. E o incenso era presente dado aos sacerdotes, que estavam mostrando naquele momento a santidade Glória. de Cristo. Glória a Deus.
No Antigo Testamento existiu um homem que tinha um ministério como rei, profeta, sacerdote e juiz. Cristo era profeta, sacerdote, juiz. Glória. Mas podemos ver um quarto ministério sobre a vida de Cristo. Glória, aleluia. Louvado seja. Ele era rei, Glória. profeta, Aleluia. sacerdote e juiz. Aleluia, Deus. Eita, glória. Aleluia. Então Herodes, quando ele ouviu que nasceu o rei legítimo, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Se estava nascendo o rei verdadeiro de Israel, ele perderia o trono dele. Então o medo dele foi de quê? De perder o governo sobre a terra de Israel. Porque nasceria o libertador de Israel, Jesus. Então eles fugiram para o Egito para livrar a vida dessa criança. Depois esse Herodes morre. E eles querem voltar até a cidade onde esse rei governava. E eles falaram o quê? O anjo do Senhor aparece e fala para ele o quê? Não vá. E ele foi para onde? Nazaré. Para que se cumprisse a profecia. E podemos ver que ao passar do tempo se levantou um outro Herodes. Só que agora é Arquelau, o nome desse Herodes que levantou. Mais terrível do que o primeiro, porque esse é filho de Herodes. Então vai dando uma continuidade sobre isso. Verdade. Mas esse Herodes, ele perdeu o seu trono, né? Porque o povo retirou ele, porque fazia um reinado ruim, um impeachment, na verdade, foi sobre ele. E agora, levanta um outro Herodes. Agora, Herodes Antipas, casado com a esposa de seu irmão, que tinha uma filha por nome Salomé. E é esse Herodes que, quando Salomé dança e pede a cabeça de João Batista, numa bandeja de prata é cortado e entregado. Então esse Herodes mandou decapitar João Batista. E posso olhar a palavra de Deus e ter a certeza que já começaram a matar os servos aqui. O dono da vinha estava enviando. Desse jeito. João Batista é o precursor de Cristo, que pregava: voz do que clama no deserto, arrependa o caminho, raça de víboras, cobra. Quem fugiu, quem ensinou a fugir da ira que está por vir. Não a ira que passou, mas a ira que virá. Se fosse passada, ele estava falando a ira que veio lá atrás. Não, mas ele está falando a ira que virá. Se for da ira que veio, ele poderia estar falando assim, ó. Vocês lembram o que aconteceu lá no dilúvio? Ou lá no Sodoma e Gomorra? Não, ele está falando da que virá. E Jesus, ele diz da seguinte forma: que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento. E como nos dias também de Sodoma e Gomorra. Se você for observar essa passagem na Bíblia, fala que comprava e vendia, casavam-se e davam-se em casamento. Mas se você for olhar um pouco mais adiante, no tempo de Sodoma e Gomorra, a palavra casavam-se e davam-se em casamento parou de existir, e essa palavra se trocou por comprava e vendiam. Então podemos ver que hoje, esse tempo presente que estamos vivendo, o diabo está lutando contra a família. Podemos ver esse tempo que a gente está passando hoje, que o inimigo está lutando contra a família, para tentar destruir, para tentar derrubar, para tentar arrancar da presença de Deus. Mas vamos lá para não perder o foco. Então
o dono Davi enviou pessoas